Olá, queridos irmãos, estudantes da Palavra de Deus, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E chegamos, graças a Deus, à nossa segunda revista, segunda lição dessa nova revista que fala sobre as igrejas do Novo Testamento. E nessa oportunidade nós vamos entrar por um tema realmente muito intrigante e muito esclarecedor também. O tema, o título dado pelo autor da lição é a Igreja de Deus Santa e Universal. Apresentar para o aluno as marcas da igreja, ou seja, o que caracteriza igreja como igreja, o que é igreja. E vai ser uma lição realmente maravilhosa. Já logo no texto básico nós temos um belíssimo resumo do que é a igreja e também das suas funções básicas, fundamentais e, eu digo mais, indispensáveis. Realmente, nós temos aqui um quadro pintado nesses dois versículos que eles, por muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dúvida do que é a igreja, é bom vir a textos como esse, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos ler o texto? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse texto é maravilhoso porque ele é completo. Ele realmente ele diz o que a igreja tem que ser ainda do tempo de hoje, ainda em 2021. Isso não é uma consideração, irmãos, que o apóstolo Pedro escreveu somente para a igreja daquele tempo. Isso serve também para caracterizar a igreja do tempo de hoje, que sendo dessa maneira que está descrito aqui, deixa as marcas não só na sociedade, mas na história. Deixa marcas não somente no contexto social, mas também na vida de pessoas que foram transformadas através da genuína pregação do Evangelho e do poder do Espírito Santo de Deus. A introdução, o autor coloca da seguinte forma: quando o nosso tema de estudo é a igreja, é natural que se pergunte, afinal, de qual igreja estamos falando? De fato, há uma variedade tão grande de denominações supostamente cristãs que, a miúde, ou seja, repetidas vezes, se dizem detentoras da verdade, o que torna difícil identificar a Igreja de Cristo, em um contexto geral. Foi com o surgimento das heresias que se tornou necessário estabelecer padrão de verdade ao qual a Igreja deve corresponder. Como indicativo dessa preocupação em identificar a verdadeira Igreja, encontramos na obra Commonitorium de Vicente de Lérins, escrita em 434, o seguinte: eis porque dediquei constantemente meus maiores desvelos e minhas diligências a investigar, entre a maior número possível de homens eminentes em saber e santidade, a maneira de achar uma norma de princípios fixos, se possível, gerais e orientadores, para distinguir a verdadeira fé católica das degradantes, corrupulentas da heresia. Bom, seguindo aqui, já dando um esclarecimento, quando ele fala católica, o termo aqui vai falar sobre universalidade, ou seja, sobre ser uma igreja universal, além das fronteiras. E aí nós vamos ver esses aspectos disso mais à frente. Mas eu quero dizer para vocês que muito antes de 434, muito antes disso, já existia um padrão, como o autor mesmo já coloca no começo, dado não por homens, mas por Deus, pelo qual verdadeiramente a igreja deve ser identificada.
Existe um padrão rígido de Deus, e eu digo mais, um padrão saudável. Ele não é só rígido no que diz respeito a podar determinadas situações que acabam degradando a vida cristã, mas também ele é mais profundo, porque ele faz com que nós sejamos mais felizes. Primeiro tópico é rapidíssimo, definição de igreja. Ele diz assim: podemos definir igreja como sendo a comunidade de pecadores regenerados que, pelo dom da fé concedido pelo Espírito Santo, corresponderam positivamente ao chamado divino, que fora decretado na eternidade e efetuado no tempo, e agora vivem como testemunhas de Cristo, proclamando, quer com suas vidas, quer com suas palavras, o evangelho da graça de Deus até que ele venha. É uma bela definição de igreja, porque quando nós falamos de igreja, e quando nós estamos falando que vamos estudar sobre a igreja, nós não vamos falar de uma denominação. Nós não vamos falar de um ramo específico do cristianismo. Nós não vamos falar tão somente para uma pessoa. Nós estamos falando em um contexto geral de igreja. E aqui, à frente no estudo, nós veremos uma definição que é muito esclarecedora sobre isso, que vai falar sobre a igreja militante e a igreja triunfante. E vai ser excelente para nós entendermos isso. Bom, a primeira parte dessa lição, nós vamos ver aqui no tópico 2, as marcas da igreja, considerações históricas. Primeiro ele já vai falar um pouco sobre o credo apostólico, que é uma declaração de fé, é uma declaração lindíssima, que ela remonta os primeiros séculos da igreja. E existem diversas repetições sobre isso. Existem alguns concílios que são históricos, como por exemplo o concílio de Nicéia, tá citado aqui bem de maneira rápida pelo autor. Também o de Constantinopla, por exemplo. O de Nicéia falava sobre a unicidade de Deus. O de Constantinopla, a triunidade de Deus. O de Éfeso, em 431, ele vai falar sobre a unicidade de Cristo. E em 451, de Calcedônia, que vai falar sobre a dualidade de Cristo, quer dizer, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E assim nós vamos seguindo. Mas, como eu digo sempre, toda vez que nós temos uma questão dessas, a gente tem que voltar lá ao que a Bíblia diz. Isso aqui são fatos históricos importantíssimos, porém, deve-se voltar ao básico, sem ignorar os fatos históricos e esses acontecimentos. Por quê? Porque é justamente isso que vai demonstrar a visão de alguns homens santos de Deus que verdadeiramente lutaram pela fé. Já os primeiros anos da igreja já mostra isso. Paulo escrevendo aos Gálatas, diversos outros escritos do Novo Testamento preocupados com o jeito que a igreja estava já se corrompendo, já saindo dos trilhos iniciais. Nós temos uma facilidade grande para isso. O primeiro século é alvo de estudos, e eu gosto muito dessa fase, depois de 100 anos da igreja, o que acontece. Eu gosto muito e confesso que tenho um carinho especial por estudos dessa época, e é uma época muito rica, tanto em ataques feitos à igreja, como também em defesa feito à igreja através de estudos, isso academicamente falando, e até com alguns acontecimentos marcantes dessa época. Ele vai citar aqui diversas confissões e credos, que tudo isso serve realmente como fatos históricos. Espero que os irmãos tenham estudado bem isso. Quando nós chegamos aqui a um assunto que vai falar assim, a verdadeira pregação da palavra. Por quê? Isso é distintivo. Isso faz toda a diferença. Observem uma situação interessante sobre isso. Como a marca distintiva da igreja, sendo do decorrente da... Vou ler de novo. Vamos lá? Como a marca distintiva da igreja, sendo decorrente daí as outras duas marcas indicativas, a pregação da palavra é a função exclusiva da igreja. Não há outra entidade, agremiação ou organização que tenha
incumbido, que tenha sido incumbido deste privilégio responsabilizador. E eu gostei disso, tá? A igreja é uma instituição especial e especialista, entre aspas, aí eu colocaria, e a pregação é uma tarefa que somente ela pode realizar, pelo menos com a eficácia que verdadeiramente tem que ter. E qual é a eficácia? Qual é o resultado? Qual é a meta? Qual é o objetivo da pregação da palavra? A pregação da palavra, meus queridos, ela tem como objetivo principal salvar almas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A pregação da palavra é algo que foi dado para a igreja, para todo aquele que crê, para todo aquele que nasceu de novo, para todo aquele que teve o encontro com Cristo. Isso nos une, isso nos faz andarmos juntos, porque isso é o foco principal, isso é o arcabouço, né, o esqueleto do cristianismo. Não importa, às vezes existem divergências entre igrejas, denominações, existem diferenças que elas estão na área lateral, mas nessa área principalmente não pode haver divergência. Quando há, realmente é algo terrível, porque aí quem se desvia disso se desviou demais realmente do objetivo. Então a pregação do evangelho. Porque aí você pode me dizer assim, mas existem pessoas que não são cristãos e estudam, e até mesmo são mestres em algumas questões relacionadas à Bíblia, tudo bem. Mas aqui nós não estamos falando tão somente e simplesmente de conhecimento acadêmico. Nós estamos falando de pregação da palavra de Deus, que vai acabar tendo como resultado salvação de vidas. Porque quem faz isso não é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus usa homens para falar a outros homens. A história da igreja, desde os seus primórdios, está repleta disso. É o Espírito Santo convencendo o homem da justiça, do pecado e do juízo, através da pregação da palavra. Santidade da igreja, outro ponto fundamental. Tá? E aqui esse ponto é alongado nessa revista, e eu espero que a gente consiga discorrer muito sobre ele. Ele é alongado porque ele é fundamental, porque ele é vital também. Porque sem santidade se perde autoridade. Sem separação, a gente acaba perdendo o foco da vida. Então, separação, santidade. À primeira vista, parece estranho falar de santidade da igreja, visto ser ela composta por homens como nós. Aí ele traz um assunto interessante, né? De fato, a igreja é santa e pecadora. E aí vai dar uma polêmica, mas isso será melhor explicado para frente, tá? E o autor diz assim, esse é um dos paradoxos da igreja. Com isso, não significa dizer que a igreja santa seja apenas uma abstração da nossa mente, e que a igreja pecadora seja de fato a única realidade histórica. Não. A santidade e pecaminosidade fazem parte da igreja não simplesmente como ideal, mas como algo real e concreto. E aí ele vai fazer uma análise sobre isso que é muito complexa. Mas logo de cara, até mesmo para que nós não venhamos caso não consigamos, né, caso eu não consiga chegar ao objetivo de explicar essa situação, eu gostaria de dizer que ele está dizendo aqui um contexto geral. Meus queridos, nós temos que entender essa questão da santidade, que a santidade posicional, ou seja, aquele que aceita Cristo como Salvador de sua vida, ele é santo, ele é separado desse mundo. O próprio termo eclésia, aqueles que foram chamados para fora. Para fora de quê? Pesquise isso e você vai entender. Chamado para fora do contexto do mundo, desse sistema corrupto, trazido para fora, chamado para fora. Santidade. Então, o próprio termo em si vai falar sobre isso. Você passa a ser igreja do Senhor. Mas é evidente que nesse contexto de vida cristã, que aí a igreja proporciona isso, a igreja proporciona que o cristão viva em comunidade. Nós passamos a perceber, e alguns às vezes, por falta de experiência, se decepcionam quando algum irmão cai, quando um líder comete o que não deveria, quando alguém erra, quando alguém peca. E aí nós acabamos nos decepcionando porque falta maturidade em nós de entendermos que a igreja santa é formada por homens e mulheres que ainda são pecadores. Leia 1 João capítulo 2 e entenda melhor isso.
Leia 1 João, capítulo 1, e entenda. Leia a carta, primeira carta de João, e entenda o que realmente, que conceito maravilhoso, bem explicado através das letras desse humilde pescador guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então a santidade ela faz parte, sim, e nesse sentido eu quero dizer para vocês que a igreja, num contexto geral, ela é santa. Ela é santa. Ela é a noiva de Cristo, que será arrebatada sem mácula, sem mancha, adornada, limpa. O Cordeiro vem buscar uma noiva dessa forma. São aspectos lindos desse casamento celestial, dessa união celestial entre Cristo e a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Agora, em um sentido humano, dizendo individual, é evidente que acontece em mim e em você coisas que não deveriam acontecer. Desejos e, às vezes, infelizmente, até alguns atos que vão realmente fazer com que nós fiquemos muito tristes. A diferença, para mim, principal nessas situações relacionadas a pecado, elas estão diretamente ligadas a prazer. Porque aquele que nasceu de novo não tem mais prazer em pecar. Não existe mais isso. Muito pelo contrário, existe uma profunda tristeza quando se erra de determinadas formas, quando se deixa se levar pelas astutas ciladas do inimigo, sabendo que Deus deixou que nós fôssemos tentados, mas que também nos deu, junto com a tentação, o escape. Olha que coisa terrível. Isso, por si só, já é extremamente perturbador para quem nasceu de novo. Seguindo a nossa lição, ele diz assim: a santidade e a graça, a relação que ele faz, a igreja é composta por pecadores regenerados. Atenção, e isso é fundamental. Regenerado aonde? Através do sangue de Jesus, porque aceitaram Jesus como Salvador. Então isso já mostra, irmãos, que verdadeiramente viver em comunidade não é brincadeira. Já mostra que andar junto não é fácil, porque eu também tenho defeitos. Outro, santidade e Cristo. Ele diz assim: a igreja é santa porque seu cabeça é santo e santificador. A santificação do Filho é em favor da igreja. Eu quero dizer uma coisa, leia todos esses versículos, tá, que estão no meio desses tópicos para você entender isso melhor. Esta santidade nos é comunicada pelo Espírito Santo. Atenção, ingressar na igreja significa fazer parte constitutiva do corpo de Cristo, aquele que é santo. Cristo tirou a igreja do mundo e da mundanalidade e nos devolveu ao mundo para vivermos santamente no mundo, para viver de maneira santa. João 17, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Com uma missão, não à toa, passeando, sabe, dando... Não, a gente tem uma missão, a igreja tem uma missão. A igreja, ela vive em santidade, como nós vimos aqui, a santidade de Cristo. Cristo, através do sacrifício na cruz e de um viver santo aqui na terra, no meio de pessoas terríveis e pecadores como nós, ele verdadeiramente se manteve santo. Então, queridos, isso é transmitido para nós, porque é essa santidade meritória de Cristo que nos faz ter acesso à graça, que é algo como eu acho uma expressão boa para isso, a graça é algo distintamente e distintivamente não merecedor. Nós não merecemos isso. Não existe um ato meritório meu ou seu de bondade, de carinho, de amor, de cuidado com o próximo, que possa fazer com que eu e você tenhamos algum tipo de merecimento sobre a graça. A graça realmente é um favor imerecido feito por Deus a nós, tá? Aqui, o finalzinho desse tópico, ele vai falar daqueles que estão, mas não são. Estão no nosso meio, mas nunca foram, né? E ele vai falar também daqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Essa é a igreja, tá? Isso somos nós. Estamos no mundo, no meio de um mundo corrupto, mas nós não somos do mundo. Santidade como meta é o objetivo, tá? A igreja é santa em santificação. A santidade é um ato realizado em Cristo. A santificação é decorrente deste ato se concretizando num processo contínuo,
operado pelo Espírito Santo. E isso é a santidade gradual, é a santidade progressiva que verdadeiramente ela tem que acontecer na nossa vida a cada momento, em todos os dias. Nunca esteja satisfeito, sempre busque mais, sabendo que você e eu erraremos, mas que nós estaremos sempre buscando o aperfeiçoamento através do conhecimento da palavra e do poder do Espírito Santo expressado na nossa vida e através da nossa vida. Para isso, tem uma receita básica, que nós falamos muito sobre isso. Leitura da palavra de Deus, porque isso fortalece o crente. Oração, por quê? A oração faz com que eu tenha uma intimidade espiritual com o Senhor. E o último é a comunhão com os santos. Olha aí, comunhão com quem? Com os santos, com a igreja. O novo convertido, nós já conseguimos entender que ele vai ser bem-sucedido quando ele tem mais amizades com cristãos. Quando ele se aproxima mais dos crentes, da igreja aonde ele se converte. É por isso que tem que estar na igreja, em comunhão com a igreja, porque senão, meus queridos, seremos corrompidos por certo, tá? Então a santidade tem que ser uma meta, tem que ser um objetivo, sabendo que não chegamos à perfeição disso, mas podemos sim melhorar muito o jeito que vivemos hoje, tá bom? Seguindo aqui em frente, né, nós vemos isso, ele vai falar a catolicidade da igreja. E aí faz necessário eu ler um pouco mais o comentário dele. A palavra católico vem do termo grego católicos, que é traduzido por universal, geral. A palavra católico só ocorre uma vez no Novo Testamento e mesmo assim na forma adverbial, acompanhada de um advérbio de negação, sendo traduzida por absolutamente não, tá? Então, quer dizer, é um advérbio de negação. O primeiro homem a usar a palavra católica a se referir à igreja foi Inácio de Antioquia. Na sua epístola à igreja de Esmirna, escrita por volta de 110, quando diz, onde for o bispo, aí está o povo, exatamente como onde estiver Cristo, aí está a igreja católica, quer dizer, a igreja universal. Aquela igreja que não tem rótulo denominacional, tá? É essa igreja que nós estamos falando. Não estamos falando da igreja católica romana. Nós estamos falando, nesse estudo, e é o alvo desse estudo, a igreja geral. Aquela que não tem fronteiras, aquela que não tem rótulo denominacional, aquela que é formada por aqueles que nasceram de novo. E aí nós veremos um pouquinho aqui à frente que dessa igreja nós temos a triunfante e a militante. E falaremos sobre isso já já. Só uma igreja, falo de uma igreja só, isso tem muito a ver com isso que nós estamos falando, tá? Porque isso é um dos aspectos dessa questão da igreja ser uma igreja universal. Então, primeiro, uma só alegria. A catolicidade da igreja traz a certeza de que existe apenas uma única igreja de Cristo. Cristo não está dividido, ele tem um corpo, como isso mesmo, por isso mesmo, só uma igreja de Cristo, só existe uma igreja. Não importa, tem milhares de rótulos denominacionais e de grupos que se dizem cristãos. Mas verdadeiramente o Senhor conhece a sua igreja. Ele sabe quem é seu, ainda que essa pessoa esteja sozinha. Mas em grupos de milhares também ele conhece. Então fique tranquilo, mas tenha certeza do seguinte, você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Você já teve uma experiência de salvação real com Cristo? Uma só alegria, uma só igreja. Você tem prazer na comunhão da igreja? Me pergunto sobre isso. Você ainda tem prazer em ter comunhão na igreja em tempos como esse? Que Deus te abençoe, tá? Ele diz assim, universalidade da graça. A igreja católica, ou geral, ou universal, tá? Porque a oferta da salvação é para todos os homens de todos os povos que responderam com fé ao anúncio das boas novas de salvação serão salvos. Para todos. Por isso que ele diz aqui que é a universalidade da graça. Ela é universal. Ela é abrangente, ela não está restrita a um povo. Toda vez que nós vemos um grupo se apropriar disso e desqualificar todos os outros demais, ainda que ele seja, no nosso caso aqui, trazendo para nós, né, uma igreja cristã evangélica que faz isso, ela incorre em um erro gravíssimo, porque ela está trazendo para ela algo que ela acredita ser só dela e ela está errando, porque isso é universal. A obra é dinâmica
E Deus tem seus servos em vários lugares, em várias nações, em vários grupos, pessoas que servem ao Senhor, tá? Aqui bem no finalzinho, né? Aqui ele diz assim: com isto não estamos querendo dizer que a igreja seja católica, para que a igreja seja católica precise ter crentes em todas as regiões. Antes, o que estamos afirmando é o que a oferta da graça salvadora anunciada pela igreja é para todos os homens. E é exatamente isso, né? Eu gosto de Apocalipse 7, 9, que fala de uma multidão que ninguém podia contar, de tribos, povos, nações, ou melhor, de todas as tribos, povos e nações, e línguas, que ninguém podia contar. Apocalipse 7, verso 9. Dê uma olhadinha nisso depois lá, e você vai entendendo um pouco mais. A unidade entre a igreja militante e a triunfante. Ali, daqui é uma definição boa. Igreja triunfante é aquela que é constituída pelos irmãos que já partiram desta vida, se encontrando na presença do Senhor. Essa é que nós chamamos de igreja triunfante. É aquela formada por todos aqueles que já dormem no Senhor nesse momento. Essa igreja é a igreja triunfante. Por quê? Porque ela vai triunfar. Aliás, ela já triunfou. E acontece o seguinte: ela só espera a volta de Cristo. E nós também não iremos primeiro, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 15 e 17. É uma conjunção, é uma unidade, é todo mundo junto. E isso, de novo, eu digo que aponta para a unidade. Mas além da igreja triunfante, nós temos também aqui a definição da igreja militante. É aquela que é formada por todos aqueles que creem em Cristo e que continuam nesta vida ativos contra o pecado e o mundo e Satanás. É a igreja formada por aqueles homens e mulheres, servos do Senhor, que estão vivos e que hoje lutam contra o pecado na carne. Lutam e continuam pregando e falando do amor de Cristo a todas as nações, de todos os jeitos que podem falar, inclusive com a vida. E eu digo que esse tem que ser o principal. É bonito isso, porque essas duas igrejas, elas se complementam. Existe uma ligação entre elas maravilhosa, e essa ligação ela está diretamente conexa, ela tem uma ligação, porque, irmãos, a igreja triunfante, quem hoje faz parte da igreja triunfante, já fez parte da igreja militante, já lutou, já batalhou. Como que é importante termos essa noção, porque enquanto vivemos nessa carne, no período que agora estamos vivendo, por muitas vezes nós temos lutas e batalhas, lágrimas sendo derramadas. Quantas lutas, vocês acreditem nisso, quantas lutas eu mesmo como pastor tenho enfrentado, e por muitas vezes, algumas dessas lutas eu nem entendo muito bem porque estou passando. E também de um outro lado, muitas outras eu sei exatamente porque estou passando por elas. Porém, em todas essas, eu quando oro, quando busco ao Senhor, eu verdadeiramente tenho o conforto do Espírito Santo no meu coração. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu sou fortalecido a continuar de pé, a tomar a armadura de Deus e a continuar batalhando, ainda que as minhas forças sejam poucas. E aí entra a terceira coisa disso, que é a comunhão com os santos. Toda vez que eu me aproximo mais do povo de Deus, da igreja do Senhor, e esse laço estreitado entre nós faz com que eu seja consolado e fortalecido ao mesmo tempo. Porque eu sei que as batalhas que passo hoje, muitos dos irmãos também estão passando. Quando eu olho para o passado da igreja, existe um consolo nisso também. Mas por que também eu sou fortalecido com a comunhão? Porque na comunhão, eu entendo que essa igreja santa, vencedora e militante no tempo de hoje, ela é também fortalecida porque a igreja, ela é a única instituição que foi verdadeiramente instituída por Deus. É Deus que institui a igreja. E ele já dá um carimbo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o carimbo de Deus dando para nós o destino correto,
que há vitória ao lado do Senhor. Não desanime, não entregue os seus pontos. Eu quero ler um texto que citei aqui, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4. Veja que texto maravilhoso e que profundidade tem esse texto, falando sobre a igreja triunfante. 1 Tessalonicenses 4. Não quero, porém, irmãos, aliás, melhor, vou pegar um pouquinho mais para frente para não ficar longo e não tomar o tempo demais. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, ou seja, ele está falando aqui da igreja militante na época da volta de Cristo, tá? Que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso aqui é a igreja triunfante, é aqueles que dormem no Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas atenção, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. É a igreja militante, a triunfante e o encontro dessas duas igrejas. Existe um tempo da história, na volta de Cristo, que isso acontecerá. Isso é um fato real. Isso é uma promessa da palavra, revelado pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo. E nós fazemos parte hoje da igreja do Senhor. Acredite, meu querido, minha querida irmã, você que me ouve agora, se você ainda não faz parte dessa igreja que vencerá com o Senhor, dê um passo, aceite a Jesus como teu Salvador. E se você faz parte, continue a lutar. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa lição que fala sobre igreja tenha sido esclarecedora para você. Para mim foi muito boa. É um período pequeno que nós temos aqui, mas é preciso que você estude bastante essa lição na sua casa. Caso você tenha dúvida, me procure em particular, mande uma mensagem e estaremos prontos para compartilhar o seu comentário, ouvir o que você tem para falar, mas também para responder algumas perguntas também. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.